Oi gente, eu sou a Carol do blog Reino de Papel e hoje eu vou falar sobre um projeto que eu tô chamando de do livro ao filme, que é o seguinte: eu quero ler 10 livros. Esqueci como conta. Vamos lá de novo. Eu quero ler 10 livros que vão virar filme em 2020. E vou falar um pouquinho sobre eles hoje, e aí ao longo do ano a gente vai vendo se eu conseguir ler esses 10 livros. Então, vamos lá? O primeiro livro que vai virar filme que eu quero ler, na verdade já está em cartaz, já estreou agora em janeiro, que é o filme Mulherzinhas. Esse livro é um clássico, foi escrito em 1868. Esse clássico fala de 4 anos na vida de 4 irmãs que, enquanto o pai delas vai pra guerra, a mãe delas tem que trabalhar e elas têm que manter o núcleo familiar. É visto como... ele abordou questões feministas de uma forma diferente. Eu ainda não li, na verdade, nenhuma vez, mas eu já comecei a ler. Eu tô lendo junto com a Marina, do Instagram Livros da Marina. A gente tá lendo esse livro que, justamente por causa do filme. Então, em breve eu devo falar mais sobre ele aqui, assim que eu terminar. O segundo livro que eu quero ler, que vai virar filme, estreia na Netflix em fevereiro, no final de fevereiro, então tem um tempinho. É o livro Por Lugares Incríveis. E ele conta a história de uma menina, que é Violet, o nome dela, e ela tem uma irmã e elas sofrem um acidente e a irmã da Violet morre. E aí a Violet se isola das pessoas, né? Tem toda aquela história de perder a irmã e tentar se reencontrar, como seguir adiante. E enquanto isso, ela encontra com um menino chamado... Tem alguém aqui querendo aparecer. Fala oi. Oi gente, eu sou a aluna. Não quero mais aparecer não, tô com vergonha, me deixa. Depois a gente conversa. O que eu tava falando? Tá, do Theodore. Paralelamente a essa história tem o Theodore, que é um menino considerado esquisito na escola. Então ele sofre com os valentões, além disso ele enfrenta problemas em casa, com o pai, com a mãe também. E aí eles se encontram e surge uma amizade. E eles decidem fazer um trabalho de geografia, que seria visitar lugares incríveis do estado onde eles moram. E aí nesse passeio, né, por lugares incríveis, eles encontram um novo propósito de vida. Tô bem curiosa para ler, vou ler agora em fevereiro, porque o filme estreia no final de fevereiro. Esse terceiro livro, é o segundo livro da série Para Todos os Garotos que Já Amei, é o PS Ainda Amo Você, que também vai estrear em fevereiro na Netflix, mas vai estrear no começo de fevereiro. Se eu não me engano é na segunda semana, dia 10 ou dia 12, alguma coisa assim. E aí, nesse segundo volume da série, a Lara Jean tá se adaptando à ideia de ter um relacionamento sério pela primeira vez, e aí surge uma outra pessoa, um rapaz de quem ela já gostou, e ela fica balançada. Isso foi o que eu li na sinopse, mas vou ler o livro, eu já encomendei, comprei na Amazon, tô esperando chegar, e assim que chegar eu vou começar a ler e conto mais aqui pra vocês também. O quarto filme, que vai estrear em março desse ano, é O Homem Invisível. Na história original, que foi do autor H.G. Wells, era um cientista que descobre uma fórmula para ficar invisível, para se tornar invisível. E aí, como ele não, por ser invisível, ele não consegue manter contato com pessoas e também não consegue mais voltar, né, deixar de ser invisível, ele acaba enlouquecendo. Já teve uma adaptação, eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás. Eu lembro que eu assisti até na televisão, mesmo TV aberta. Gostei quando eu assisti a adaptação. E agora é uma adaptação bem diferente, uma nova versão mesmo. Que ela aborda o movimento Me Too de Hollywood. Acho que vocês lembram que atrizes começaram a denunciar casos de abuso. Então, nessa versão é uma cientista que estava num relacionamento abusivo, ela consegue terminar, né, ficar longe, se afastar dele, e aí ele é declarado como morto. Ela descobre que ele foi declarado como morto, né, que ele, enfim, faleceu. Mas
ele descobre a fórmula da invisibilidade e aí ele volta, né, e começa a perseguir essa cientista e todo mundo acha que ela tá louca porque acham que o cara tá morto, mas na verdade ele tá invisível. Parece que vai ser bastante interessante. Normalmente, eu sou chata, eu não gosto quando mudam as histórias dos livros. Sou bem chata com isso. Mas eu estou curiosa, eu vou assistir. Não sei se gostarei por alterar a história original, mas estou ansiosa para assistir e vou reler o livro também para estar bem preparada. O quinto livro sobre o qual eu vou falar é um dos meus favoritos de Jane Austen. Eu acho é o livro Emma e eu já falei sobre ele aqui no vídeo de 5 livros clássicos para você ler. É um livro cheio de ironia, cheio de sarcasmo, que eu adoro. Então eu quero reler e eu quero muito assistir. No Reino Unido e nos Estados Unidos vai estrear agora em fevereiro, se não me engano dia 14 de fevereiro. Mas ainda não tem data de estreia no Brasil. Porém, a promessa é que seja ainda esse ano. Então eu vou reler e ficar preparada para assistir. O sexto filme que vai estrear esse ano, eu também já falei sobre o livro aqui, e é o Jardim Secreto, que é a história de uma órfã que vai morar com o tio e lá ela conhece um rapaz que cuida de um jardim, conversa com animais, e também o primo dela que é doente, vive isolado num quarto. Como eu já disse, é um dos meus livros favoritos da vida. E já teve uma adaptação que passava sempre na sessão da tarde, né? Que é muito legal. E agora vai ter outra adaptação que vai estrear esse ano. No Reino Unido também vai estrear em abril. Ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas deve ser esse ano também. O sétimo filme que vai estrear esse ano vai estrear em maio. E é do livro A Mulher na Janela, que a protagonista tem um problema que é agorafobia, ou seja, ela tem medo de espaços abertos, então ela não sai de casa. E por isso ela acaba ficando muito tempo na janela e presencia uma coisa que acontece. E aí a grande pegada do livro é que todo mundo fica em dúvida se ela realmente viu aquilo ou se por causa da fobia dela ela imaginou, se enfim, algum problema dela fez com que ela imaginasse aquilo. E eu tô bem curiosa pra saber como isso vai ser retratado no filme, que vai estrear em maio. Então eu vou ler também esse livro. O oitavo filme se chama Morte no Nilo e é baseado em um dos mistérios da Agatha Christie, que eu amo demais. Eu já li esse livro, acho que eu tinha uns 15 anos, foi há bastante tempo atrás, e eu quero reler porque o filme vai estrear em outubro. E conta, deixa eu resumir aqui, tem uma moça que tem uma vida perfeita. Tem dinheiro, tem namorado, tem tudo. E aí ela vai pra um cruzeiro com o namorado dela, mas aí as coisas deixam de ser tão perfeitas assim. E acontece um crime. E então o Poirot, que é um detetive, um dos detetives da Agatha Christie, né? Um dos que ela criou, vai investigar esse crime. Eu imagino que eu amo os livros da Agatha Christie, então o filme também deve ser sensacional. O nono filme que vai estrear também, dessa vez na Netflix, é A Última Carta de Amor, da autora Jojo Moyes. E essa história se passa em duas épocas diferentes, em Londres, e ela aborda um romance proibido que, assim, na década de 60, uma mulher acorda sem memória e encontra, né, descobre que ela escreveu várias cartas para um amante dela, fora do casamento, e que ela estava planejando, estava disposta a largar tudo para fugir com esse amante. Anos depois, né, já nos anos 2000, uma jornalista encontra essas cartas e quer descobrir o que aconteceu com esse casal, se afinal de contas eles ficaram juntos ou não. E essa jornalista também está enfrentando problemas no relacionamento dela. Esse filme vai estrear na Netflix em 2020, essa é a promessa da própria Netflix, mas ainda não tem data de lançamento. Eles começaram a filmar em outubro do ano passado, 2019, e, ao que tudo indica, vai estrear esse ano ainda. E como eu ainda não li o livro, eu quero ler. O décimo livro que eu quero muito ler, porque eu ainda não li mesmo,
se chama Convenção das Bruxas. E esse livro é do autor Roald Dahl. Ele é o mesmo autor de Matilda, que com certeza muitos de vocês conhecem. E se você tem mais ou menos a minha idade, você deve ter assistido uma adaptação que já foi feita desse filme, que passava sempre na sessão da tarde. São bruxas, né, que se disfarçam como mulheres normais e, na verdade, elas odeiam crianças. Eu lembro que elas não têm cabelo, então todas usavam peruca naquela adaptação que passava. Eu lembro que foi um filme que eu gostei muito de assistir, todas as vezes que passava eu assistia. E eu não sabia que tinha um livro dessa história. Eu assisti tantas vezes quando criança e não fazia ideia que tinha livro. Agora eu quero ler. Então, esse deve estrear dia 15 de outubro, Convenção das Bruxas. Até lá tem bastante tempo pra ler, não é mesmo? Então, esses são os 10 livros que vão virar filme. Os 10 que mais me interessaram. Tinha mais, acho que uns 5 também, que eu na verdade nunca tinha ouvido falar, ou a sinopse não me chamou muita atenção. Se vocês quiserem eu posso fazer um post ou um vídeo falando quais são esses outros 5 também. Mas para esse projeto eu quis escolher 10 títulos e essas foram as minhas escolhas. Me conta aí se algum desses te interessa, se você já sabia que esses livros iam virar filme em 2020 e se você pretende ler algum desses livros antes da estreia do filme. Aliás, isso é uma loucura só minha como leitora, que eu sempre tenho que ler o livro antes de assistir o filme ou a série, ou vocês não têm nenhuma neura dessa, tipo, assiste direto e depois você vê o livro. Não sei, sou eu que sou louca assim? Tudo bem. Enfim, muito obrigada por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreve e me acompanha nas redes sociais também, tá? Muito obrigada, tchau! E ele fala de 4 anos da vida de... Eu tô esquecendo das coisas. KK